seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você aqui conosco, fazendo uma dobradinha comigo esse ano, participou agora há pouco do Congé. Estamos apaixonados pelo seu conteúdo e que bom que você vai conseguir também contribuir com essa quarta edição do Circuito Mulher. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Tati. Eu estou super feliz por esse convite. É uma oportunidade única, um trabalho lindo que você faz. Eu estou muito feliz dessa dobradinha que a gente fez. Muito bom mesmo. Obrigada, honrada pelo convite. E Fer, você vai falar a respeito de que tema hoje? Quiser, fica à vontade para compartilhar a tela se você quiser, tá? Tá bom, eu vou falar de inovação do ser. Para quem não me conhece, eu trabalho profundamente com a comunicação e com a inovação. E eu tenho um trabalho que deve tá fresquinho, tá? Agora vai sair ainda esse ano, que chama Inovação Não Violenta, que é um livro. E esse processo da inovação não violenta, ele começa com a inovação do ser, né? Então, tem uma primeira etapa que é o trabalho dessa intracomunicação. Eu uso a comunicação, o pensamento sistêmico, esse olhar mais, esse mindset circular para gerar inovação. E a primeira etapa deste processo é um processo da intracomunicação, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que eu chamo dessa inovação do ser, a nossa nova ação com relação aos nossos posicionamentos, a gente entender por que a gente faz o que a gente faz, os nossos propósitos, que legado, porque isso potencializa que a gente entregue algo de substancial e efetivo para o mundo. E claro que quando você faz esse processo de inovação do ser, você está mais pronta também para colaborar dentro das empresas, para colaborar em qualquer aspecto no seu melhor potencial, enfim, na sua melhor versão, né? E eu tenho um processo que eu criei aqui, vou compartilhar com vocês, né, dessa inovação do ser. E aí, Tati, a gente faz que nem a gente fez da outra vez, você vai me fazer as perguntas para a gente interagir, que acho que fica mais interessante ainda, né? Esse processo da inovação do ser, ele é um resgate de valores, né? Vamos imaginar assim, num processo de servir, a gente não está aqui à toa, e eu sempre brinco, a gente não nasceu para pagar a conta, assistir TV, né? Então, assim, qual que é o que você realmente veio para servir e entregar de substancial para o mundo, né? Então, tem muito a ver de você encontrar esse fluxo natural, esse estado de fluidez, que é o estado de flow, em que você é o que você entrega, então você acaba deixando um pouco da sua essência, um pouco do seu talento para servir ao mundo. E esse processo, ele passa também por uma resiliência de propósito, né? Então, por quê? Qual o propósito? Por que eu faço o que eu faço? E isso vai mexer, né, com nossos comportamentos, com os nossos hábitos, enfim. Acho que esse esquema que está aqui, ele ajuda a gente a compreender um pouco mais o que eu imaginei como uma construção desse processo. Então, começa com o processo da autoempatia, né? Dentro do que, quando eu vou entregar algo, eu sempre vou pensar nesse despertar de consciência e percepção, e nesse processo eu vou começar a perceber quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos que me levam a agir como eu estou agindo. E aqui tem muito da base da comunicação não violenta, que eu até fazendo uma propaganda, que eu falei um pouco no Congé, porque a inovação não violenta, ela traz esse olhar de você observar, de você compreender quais são as necessidades por trás dos seus comportamentos, e essas necessidades, normalmente, elas estão por trás dos seus sentimentos também. Então, compreender esse processo. Claro que hoje eu vou fazer uma passagem de tudo, né, Tati? Eu não vou conseguir aprofundar todos os itens por conta do nosso tempo, mas eu quero dar a ideia geral, pelo menos, para vocês, né? Compreender o processo de emoções, de sentimentos, como que a gente retroalimenta esses nossos sentimentos com os pensamentos, como que a gente percebe dentro das nossas ações, né, o quanto que a gente está analisando positivamente ou não. Eu gostei muito de que essa palestra esteja na trilha da espiritualidade, porque eu acho que a coisa mais importante, a maior conexão que a gente pode ter com a gente mesmo é quando a gente compreende profundamente
as nossas crenças, as nossas necessidades, para entregar algo de substancial, um propósito para o mundo. Então, à medida que você vai entendendo, às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fala, não gosto, né? Depois vem aquele processo de culpa, vergonha. Eu gosto muito do que a Brené Brown fala da culpa e da vergonha, que é uma das coisas que mais nos prejudicam. Isso o Marshall Rosenberg na CNV também falava muito, né? Que a gente tende a entrar num processo de culpa, de vergonha, e isso só gera uma violência para com a gente mesmo e não uma evolução. Então, por exemplo, sempre que eu faço algo que eu mesma me critiquei ou eu mesma achei que eu poderia ter feito melhor, eu posso partir daquele pressuposto que naquele momento era o nível de consciência e percepção que eu tinha. Então, agora que eu estou percebendo algo a mais, eu posso compreender o que me levou a agir como eu agi. Então, eu vou perceber que existia um sentimento, uma emoção que gerou um sentimento, um processo que eu retroalimentei, porque eu tinha uma necessidade talvez não atendida. E aí, na caminhar, quanto mais eu mergulho nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento, eu também vou evoluindo mais e entendendo que a maioria das respostas está mais em mim, não nos outros. Então, a gente tira um pouco esse papel de vitimismo, a gente tira um pouco esse papel de esperar que a felicidade, ou que a sua satisfação, ou que o seu engajamento dependa de outra pessoa. Na verdade, ele depende única e exclusivamente de você. Eu gosto de brincar até com uma metáfora dos super-heróis, assim, né, que a gente tem o vilão e o mocinho, a vilã e a mocinha dentro da gente. Então, a gente pode mostrar a nossa melhor versão ou a nossa pior versão a qualquer momento. Então, o que vai fazer você se diferenciar e evoluir é a sua capacidade de autopercepção, de autoconsciência. Então, essa autoempatia, ela trabalha nesse sentido, buscando, além de tudo, a sua autenticidade e integridade. Então, acho que a questão da autenticidade é muito importante, porque é respeitar a minha essência. E a minha integridade é eu respeitar os meus valores. Uma coisa que eu sempre trago é que uma das coisas dentro desse processo da autoempatia, Tati, é a gente ter a capacidade de perceber automatismos nossos. E a gente tem um monte de automatismos, vários paradigmas, vários vieses, várias coisas que a gente acha que está sendo autêntico e, na verdade, não está. Então, muitas das coisas estão enviesadas, a gente está seguindo um formato que, de alguma forma, a gente foi moldado. Então, quanto mais a gente tiver esse mergulho, melhor. Então, esse é um primeiro processo que eu trabalho. E aí, dentro desse mergulho dos paradigmas, dos vieses, desses automatismos, a gente vai percebendo esse estado de presença. Eu gosto muito da filosofia japonesa, do Ishigo Ishie, não sei se você já ouviu falar. O Ishigo Ishie, eles falam, a tradução literal é um momento, um encontro. Eles falam que nenhum momento se repete. Então, assim, a gente está aqui, eu e você, gravando essa palestra, se a gente gravar amanhã, no mesmo horário, no mesmo conteúdo, é outro momento diferente desse. Então, se a gente pensar dessa forma, que os momentos não se repetem, a gente chega numa percepção incrível de que todos os momentos são únicos e um presente divino. E esse presente divino está aqui para a gente saborear. E aí, muitas vezes, a gente perde esse tempo divino reclamando, ou querendo buscar uma perfeição que não existe, ou querendo achar um motivo para celebrar. Quando, na verdade, você ser capaz de, mesmo que o momento seja difícil, mesmo que o momento seja um momento com vicissitudes, são momentos que vieram para você aumentar essa percepção, aumentar essa consciência, essa evolução interna, esse autodesenvolvimento. Então, aqui tem um pouco desse estado da presença também. Então, saborear esses momentos, saborear, saber agradecer, eu acho que é uma das coisas que as pessoas menos praticam, mas é agradecer o momento com as suas imperfeições, não se cobrar tanto, né? A gente brincou um pouquinho antes de começar a palestra, como às vezes tem várias coisas, a gente está falando de circuito mulher, às vezes a gente se sente assim, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser isso, eu tenho que aquilo, quero ser perfeita em tudo, e não vai ser perfeita em tudo, e tudo bem, tá tudo bem. São as suas limitações que não tem problema, faz parte, né? Então, acho que também tem isso de você amenizar e não se cobrar tanto, né?
E as distrações da vida é que às vezes a gente tira o foco do que realmente é importante e acaba focando em outras coisas que não são tão importantes. Por isso que essa capacidade de focar no que realmente é importante, e é muito importante sabendo das suas imperfeições. E aí a gente entraria num segundo passo, que é o propósito. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito? Qual que é o significado? Qual o sentido do que eu estou fazendo? Eu acho que a felicidade, ela tem muito a ver com essa realização da alma, esse sentimento de que você está fazendo algo que é de substancial para alguém, ou para o mundo, ou para você mesmo. Eu gosto muito da filosofia do Ikigai, né, essa filosofia japonesa. Aliás, o Shigishe está dentro da filosofia do Ikigai, e essa filosofia tem uma coisa que eu acho incrível, né, porque quando você encontra o seu Ikigai, esse propósito, ele está misturando esses 4 pontos. E aqui eu acho que é uma coisa muito legal, né, porque vocação é o seu talento lapidado, né, então é aquilo que eu faço com naturalidade, que eu estou nadando a favor da correnteza, o meu esforço, exige dedicação, mas é no sentido assim, fluir, né? Vai, caminha. Então é a sensação que você está ali, o universo está conspirando a favor. Esse talento lapidado com sua experiência, com todo o conhecimento que você vai buscando, ele se torna uma vocação. E aí tem uma coisa interessante, porque se essa vocação também é a sua profissão, ou seja, você é paga para fazer aquilo, tem uma potencialidade muito grande. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas por que tem que ser a profissão? Não poderia ser um trabalho voluntário? Pode ser, claro que pode. Agora, o Ikigai traz um sentido de foco. Se você tem esse trabalho voluntário, mas bota um foco muito importante, ok. Então, a ideia de ser a sua profissão é porque, claro, se você depende do dinheiro para sobreviver e você tem outra profissão e faz isso em paralelo, na hora que aperta, não vai ser seu foco, vai ser outra coisa. Então, o ideal é que você leve para a sua profissão essa sua vocação, esse processo do Ikigai, porque aí realmente é seu foco. E essa profissão, se ela é atrelada a uma paixão, é aquilo que você se torna muito boa. Claro, né? Você tem paixão de fazer aquilo. Para mim, trabalhar, Tati, não é algo assim, nossa, segunda-feira. Eu acho que essa segunda-feira, porque eu amo o que eu faço. Essa paixão me move. Eu tenho, às vezes, dificuldade até de parar, porque às vezes eu estou tão empolgada com os projetos, acho que você é assim também. E estou tão empolgada lá com os projetos que eu tenho dificuldade de falar, não, agora chega, para um pouco. Porque, e aí, na medida, né, nós nos tornamos melhores naquilo que a gente pratica, claro, a gente fica muito boa naquilo. E aí, agora imagina que essa paixão também é uma missão. E aqui tem um ponto muito importante, porque é aquilo que você ama, porque, claro, além de ser apaixonante, você tem uma missão. E aqui tem uma coisa muito importante. A missão pressupõe que é algo que você entrega para alguém, porque alguém precisa daquilo. Então, o propósito, ele não pode ser algo que eu faço só para alimentar a minha alma, só para alimentar a minha felicidade. O propósito tem a ver com algo que eu entrego de substancial para alguém, que eu faça a diferença para alguém. E aí, se essa missão se junta com a vocação, o mundo precisa disso. Então, eu tenho um sentido em estar aqui, em fazer o que eu faço, em acordar e passar por dificuldades, enfrentar as barreiras que podem aparecer. E a questão do propósito é justamente isso. Eu vi um depoimento em Okinawa, numa cidade japonesa, que as pessoas vivem mais de 100 e tantos anos, uma senhorinha que fazia artesanatos com 120 anos, sei lá, 100 e tantos, uma anciã, falando que o que dava alegria para ela é quando as pessoas compravam aquele artesanato e falavam que aquilo ia deixar a casa com uma energia melhor ou mais bonita. E aquele era o propósito dela. Porque às vezes a gente acha que o propósito precisa ser uma coisa assim gigantesca, vou salvar o mundo. Se você puder salvar o mundo, ótimo, faça. Mas não necessariamente. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, quando a gente... Pode falar, Tati. Nós tivemos uma palestra sobre o Ikigai, né? O meu Ikigai.
E eu nunca tinha ouvido falar nesse conceito. E realmente ele é apaixonante, né? Porque Ele é apaixonante. Você vê todas as coisas da nossa vida interligadas, mas por motivos distintos, né? Por motivos diferentes. O que a gente faz é misturar tudo e colocar tudo no mesmo saco, né? E não é. Exatamente. Mas o que mais me apaixona, Tati, é que não é algo só para você. É algo que você entrega para o mundo. E uma coisa que eu sempre falo, cuidar de você, a gente está falando aqui, principalmente mulheres que têm essa coisa de mãe, mãe profissional, enfim, um monte de papéis que a gente acha que tem que se doar também, não é só se doar. É um equilíbrio entre doar e cuidar de você, porque cuidar de você é um ato social. É também espiritual, porque tem pessoas que dependem de você. Se eu, Fernanda, ficar doente, se eu, Fernanda, me descuidar, quantas pessoas não vão ser prejudicadas? Meus filhos, meu marido, as pessoas que dependem do meu trabalho, minha tia de 91 anos, quantas pessoas vão se prejudicar? Então, cuidar da gente é importante. E se você cuida de você atrelado a cuidar de outras pessoas, aí potencializa em um nível muito bonito, muito incrível. Agora, também é verdade que esse propósito, se você não conseguir enxergar uma visão de futuro, ele às vezes fica muito ali, que é o terceiro passo que eu coloquei. Esse esquema que eu criei aqui, inclusive é uma imagem do Fibonacci, né, desse fractal, que a gente, do pequeno para o grande, sempre as coisas se repetem. Essa aqui é o que vai estar no meu livro, nessa primeira etapa da metodologia. Como eu falei, tem várias etapas da metodologia, mas essa é a primeira etapa. Depois que eu encontro o propósito, eu vou buscar minha visão de futuro. Onde eu quero chegar? Qual que é o caminho que eu quero construir? Que legado eu quero deixar? O que eu quero deixar como minha marca no mundo? Então, essa capacidade de desenvolver a sua visão de futuro é muito importante, porque senão, às vezes, você também está entregando algo, mas não sabe exatamente para onde vai chegar. Não que a gente tenha essa capacidade de prever o futuro ou de enxergar com toda essa clareza que a gente gostaria de ter. O fato é que, a partir do momento que eu crio essa visão de futuro, isso também me dá mais ação e me dá essa audácia de sair dali, né, da ideia, daquela coisa do papel. Não, vou fazer, já tenho ideia aqui, mas nunca sai. Então vai e faz, e abandona, às vezes, algumas zonas de conforto. Eu lembro quando eu saí da empresa, de ser CLT, que tinha toda aquela segurança que a gente queria. Foi difícil, porque você sai de uma zona de conforto para ir para um outro caminho. Hoje, se você me perguntar, você faria de novo? Com certeza. Por mais difícil que seja no começo, porque hoje eu sei que eu estou extremamente feliz com o trabalho que eu faço, que entrego, porque ele justamente tem a ver com o meu propósito, e eu sinto todo este caminho que eu estou passando para vocês. E esse processo de mudança, ele te exige algumas coisas. Eu gosto muito desse esquema, porque ele mostra isso, que é uma soma dessa sua visão, com os seus valores, com a sua missão e estratégia, com seus recursos, com sua competência, com sua motivação e seu feedback. Porque se você fizer esse processo de mudança sem visão, você vai gerar confusão. Se esse processo acontecer sem valores, ele passa a ser corrupto, né? Sem missão e estratégia vira difusão, sem recursos vira frustração, sem competência vira fadiga, sem motivação vira lentidão e sem feedback vira dúvida. Então esse é um processo que, claro, a gente poderia aprofundar cada um desses itens, é mais por uma questão do tempo mesmo. A gente iria para uma outra questão, que é a atitude. E a atitude tem uma coisa que eu acho que muita gente confunde, que é ação e atitude. Não sei se você percebe, Tati, mas quantas vezes a gente vê pessoas que fazem muita coisa, mas não realizam quase nada? A ação é assim, você vai fazendo. Eu vou fazendo, tô aqui, ó. Tô sempre correndo, tô sempre fazendo. E o que você substancialmente realizou? Acho que a grande diferença, se eu puder falar de uma maneira mais simplificada, é que a atitude, ela tem uma estratégia, ela tem uma visão de futuro, uma estratégia, um planejamento que te leva a ter ações mais direcionadas. Então, essa atitude é muito mais
benéfica, dá muito mais resultados, muito mais eficaz, muito mais eficiente do que as ações a esmo. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, não é sair fazendo, pensa o que você quer, estrutura isso, e aí sim você vai fazer, aí você vai descobrir que várias coisas que você achou que precisava fazer não eram necessárias. Então, você pode ter as ações mais direcionadas. E lembrar nesse processo de atitude que a gente pode se desenvolver naquilo que a gente se propõe desenvolver. Eu deixo aqui uma indicação de um livro maravilhoso, que é o Mindset, da Carol Dweck, que ela fala bastante dessa condição que nós colocamos, que a gente tem esse mindset fixo e um mindset de crescimento. E o mindset fixo é quando a gente começa a falar assim, não, eu sou boa nisso. Não, eu não sou boa naquilo. A gente cria isso com os filhos sem querer. A gente fala assim, você é muito bom em matemática, mas você é péssimo em português. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer com os nossos filhos, porque fizeram com a gente também. E aí a gente passa a acreditar, sou muito boa nisso, sou péssima naquilo. E, na verdade, ela propõe que a gente se desenvolva mais nesse mindset de crescimento, que é você acreditar, você perceber que você é capaz de entregar qualquer coisa a partir do momento que você tem uma dedicação e um esforço para isso. E aí é interessante esse processo, lembrando, claro, que ela propõe que todos nós, na verdade, temos um mindset fixo de crescimento em várias circunstâncias, e que, na verdade, a gente pode se desenvolver para cada vez mais apresentar essa condição de crescimento muito mais do que eu fiz. E aí, depois que a gente tem esse processo de atitude, a gente começa a rever os comportamentos. Uma das coisas que eu acho que que aí não é só esse processo de empatia, mas é ter empatia com os outros também, que eu explorei bastante na palestra de comunicação violenta, e perceber que as outras pessoas também agem não para te ferrar, ou porque elas querem contra os seus sonhos, as suas realizações, mas porque às vezes as pessoas têm outras necessidades, outros sentimentos que levam elas a agirem como elas estão agindo. Então, o meu comportamento é muito mais de trazer esse olhar mais colaborativo, entender e compreender mais as pessoas. Uma coisa que eu acho que é super importante, nós somos o Homo sapiens, aliás, esse livro é ótimo, que chama Sapiens, ele fala dessa evolução do ser humano, do Homo sapiens, ele conta um pouco antes do Homo sapiens, é o primeiro espécie do ser humano que aparece como mais evoluída, mas também que depende um dos outros. Nós somos seres sociais. Né? Talvez o Homo erectus, lá de Neandertal, eles sobreviviam sozinhos, mas essa capacidade da gente ser mais social, de a gente precisar um dos outros, não mostra muito que a gente precisa rever muito dos nossos comportamentos também. Será que como eu me comporto, a forma que eu estou agindo perante o meio que eu estou, num sentido de agregar, de trazer um olhar mais colaborativo, ou eu estou pensando ali só em mim, me comportando de uma maneira a focar só nas minhas necessidades, nos meus sentimentos? E às vezes eu preciso pausar. Eu gosto muito a melhor coisas fazer, às vezes, é simplesmente parar um pouco. E eu acho que tem a ver com o passo anterior da atitude, porque a gente está ali, está naquela correria. Quantas pessoas que a gente ouve, né? Principalmente nessa fase que a gente está vivendo agora, de pandemia, de um monte de coisa, você vê as pessoas correndo, nossa, está puxado, está corrido, e está aquela loucura, e aí pausa um pouco, rever, olha o que está acontecendo, veja se as atitudes, né, o que você está fazendo está direcionado ou não, e começa a rever seus comportamentos. Então, aqui tem muito a ver também com essa capacidade de você olhar de uma forma mais sistêmica, perceber que a gente precisa, já que eu tenho um propósito, dentro desse propósito tenho minha missão, o que eu estou fazendo que substancialmente está ajudando os outros ou não? E eu gosto muito dessa frase, o foco é acertar, não está certo. Então, desse comportamento, eu preciso rever se eu estou mais preocupada com o meu ego ou se eu estou mais preocupada em trazer resultados coletivos. Quando eu falo, por exemplo, da inovação não violenta, uma das coisas que eu trago muito é esse novo mindset circular, sabe, Tati? Que eu preciso achar soluções que sejam funcionais, econômicas,
mas também preciso pensar no social e no ambiental. E isso começa, eu sou capaz de fazer isso lá no final, quando eu começo a rever o meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de enxergar o mundo. Faz sentido para você até aqui? Precisa, acho que tem tudo a ver essa questão do ser ecológico, né? Precisa estar fazendo bem para todos os envolvidos, né? Se não fizer bem para todos os envolvidos, quer dizer que poderia ser diferente, né? E é isso mesmo, acho que conforme a gente vai evoluindo e essa questão de comportamento, acho que tem muito disso, né? Muita gente acha que, nasci desse jeito, vou ser assim para sempre, e assim mesmo, minha mãe era, meu pai era, aquela coisa toda. Assim, cara, você não precisa ser, você pode escolher ser diferente, mas vai ter que escolher, né? E ser diferente, eu sempre pergunto, né? Você quer mudar seu comportamento? Quero. Para quê? Né? Quem é, como que você quer ou como você vai querer impactar a partir dessa mudança de comportamento? Porque às vezes a gente compra um estereótipo, né, externo, de falar assim, tenho que mudar porque tenho o quê, e fala assim, cara, não tem que nada. Não tem que nada. Aliás, o tem que é péssimo, tem o que fazer. Não, você não tem que nada. Na verdade, isso é um dos pontos mais importantes nesse processo, porque tudo são escolhas. Então, quando eu falo assim, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, você escolhe trabalhar para pagar suas contas, você escolhe trabalhar para não passar fome, mas são escolhas. Por mais que às vezes você está... Claro que eu entendo que tem situações difíceis que a escolha não é a melhor escolha dentro do que você queria nesse processo. Então, aqui é muito importante rever, porque pode ser que eu esteja escolhendo isso nesse momento, porque nesse momento é a minha melhor alternativa. E o que eu posso fazer, aí voltando lá para a visão do futuro, onde eu quero chegar e o que eu posso fazer para chegar ali onde eu quero chegar é muito importante, porque isso vai te pautar para você, aos poucos, mudando uma realidade que é de dentro para fora. Eu gosto dessa espiral do Fibonacci porque ela acontece de dentro para fora. Você só cria uma realidade externa quando você muda internamente. Então, esse processo ele é um caminho muito interno, tem uma espiritualidade num sentido de buscar o sentido da vida mesmo. Eu falo que um dos pontos que mais geram hoje, um dos grandes problemas que as pessoas passam, que é a ansiedade, a depressão, tem muito a ver com essa sensação que às vezes a gente tem de estar fazendo coisas e não ver sentido naquilo que a gente está fazendo. Então, talvez o olhar de você ver um sentido, ver que aquilo faz diferença para o mundo e que alguém... você está interrelacionada com tudo que está acontecendo e que você é uma peça dessa engrenagem, te faz perceber que, faz sentido, mesmo eu passando essa dificuldade, ou mesmo eu tendo uma questão difícil para lidar, aquilo vale a pena. Vale a pena ser vivido. Bacana. Esse é o tema central, inclusive, do Circuito Mulher, dessa 4ª edição, o sentido da vida, em busca do sentido da vida. Porque realmente, às vezes, a gente para em momentos da nossa vida e fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso, né? Ou às vezes a gente começou uma coisa que fazia muito sentido e ao longo da jornada deixou de fazer sentido, a gente não percebeu, continuou fazendo e a hora que viu, a vida perdeu sentido, né? Então, tem tudo a ver, Fer, com o que você está dizendo. Eu achei a proposta como um todo linda, assim, assim que você colocou, eu estava no grupo do Congere, e você colocou essa proposta, eu já me encantei, porque é o que eu acredito, é o que eu prezo, é o que eu acredito, e eu acho também que a gente vai vendo nesse processo, a gente se conhece esse ano, e aí a gente vai criando as sinergias com as pessoas que a gente conhece, parece que a gente conhece há muito tempo, às vezes. E na verdade, é porque a gente vai vendo que nesse processo, quando você vai criando esse processo que é interno, mas começa nesse processo interno, mas depois ele vai para o outro e num terceiro nível vai para o olhar do todo, a gente vai encontrando outras pessoas que também têm um propósito muito parecido, porque vai atraindo e aí vai ficando mais interessante ainda e vai dando mais sentido ainda, porque você vai percebendo que você não está sozinha no processo, que tem outras pessoas que estão buscando coisas muito parecidas. E eu
passo também, que acho que aqui é um passo difícil, que é desse comportamento que a gente tem, eu posso rever esse comportamento, e uma coisa que também eu gostaria de lembrar com relação ao comportamento, a gente confunde comportamento com identidade. Então, uma coisa é, eu estou ansiosa, ou estou triste, ou eu estou depressiva, isso é um estado que a gente está, é um comportamento, tem a ver com estado emocional, e, eu estou tendo um comportamento ansioso, mas é um comportamento. É diferente de dizer eu sou ansiosa, eu sou, assim, que, de novo, a gente estabelece um mindset fixo, e que, além de ser fixo, fixa em um comportamento que não está te dando resultado e que você gostaria de mudar. Então, aquilo fica mais complexo e mais difícil de mudar. Então, na verdade, você está, tudo muda o tempo inteiro, e esse processo de estar é diferente de ser. Então, esse comportamento é muito mais fácil de mudar quando você percebe que ele pode transmutar a qualquer momento. E aí a gente tem outra questão, que é o hábito. E aí tem um ponto do hábito que é assim, nosso cérebro pesa 2 a 3% do peso do nosso corpo. Isso equivale a 1,2 kg, a 1,4 kg, é muito leve o cérebro. Acontece que o cérebro ele gasta 20 a 25% de toda a energia do corpo na inércia. Eu deitada na rede, estou gastando energia. Então, a gente tende a ter alguns hábitos, porque o hábito é uma maneira de você gastar menos energia. De novo, a gente está revendo os automatismos. Então, tanto é que se você sempre vai no mesmo caminho, você está distraída, vai para um outro caminho, você vai para aquele caminho que você vai sempre. Porque é tão automático, é tão piloto automático, que você nem parou para pensar que aquele dia você ia em outro lugar. A gente sabe quanto que o hábito gera, inclusive, esses inconvenientes. Por outro lado, ele nos ajuda, claro, porque eu tenho o hábito de acordar, escovar o dente, nem penso se eu escovo o dente, não fico pensando, nossa, será que eu escovo o dente? Ele automatiza, ele gasta menos energia. Então, é um processo que o nosso cérebro cria para gastar menos energia. A questão não é que o hábito é bom ou não é. Como não tem certo e errado. Eu gosto muito do pressuposto da PNL, que não existem erros, existem resultados esperados não alcançados. É completamente diferente, porque o erro pressupõe que existe uma única maneira certa. O hábito é a mesma coisa, não é que está certo ou errado, não é que é bom ou ruim. Ele está ali porque ele ajuda em algumas coisas, como as crenças. Tem crenças boas que te impulsionam, que são úteis, e tem aquelas que te limitam. Então, você saber identificar que hábitos que, nesse momento, para este resultado que você espera, para alcançar este caminho, estão te atrapalhando. E como que a gente revê e como que a gente muda os hábitos? Eu gosto muito daquele livro, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e ele comenta isso, que a gente tem esse gatilho, né, um gatilho que me gera o hábito, porque eu tenho uma recompensa. Então, se eu conseguir entender qual é a recompensa que eu tenho, talvez eu faça uma mudança, ponha um novo hábito no lugar que me gere a mesma recompensa, naquela recompensa do ganho ilusório que eu tenho, só que um novo hábito que me alavanca para o resultado esperado como um todo. Por isso que, de novo, esse olhar da visão do futuro, esse olhar da atitude é tão importante, porque vai te direcionando que comportamentos, que hábitos que vão ser mais eficazes nesse processo para você. Então, aí sim a gente iria para a última etapa, que é a transmutação. Eu gosto muito dessa questão do transmutar mais do que transformar, porque a transformar é quando você muda a forma de algo. Então, eu posso, vamos dizer assim, eu sou fumante, falar, vou parar de fumar porque faz mal para a saúde. Só que na primeira crise que eu tenho, eu transformei, mudei a forma que eu estou fazendo, não estou fumando mais, ok. Só que aí eu tenho uma crise, estou passando por uma dificuldade, fico ansiosa, não aguento, vou pegar um cigarro. Quem nunca fez isso? Eu estou dando exemplo de cigarro, mas pode ser várias coisas, pode ser vício com doce, pode ser qualquer outra coisa que cada um tem os seus, né? Então, a transmutação, ela é diferente, eu não mudo a forma de fazer, eu transmuto, mudo como essência, porque eu atingi um novo nível de percepção e consciência, e aquilo que eu fazia antes já não me faz mais sentido.
né? Então, é como se falasse assim, poxa, mas não faz mais sentido eu fazer o que eu estou fazendo. Isso daqui, agora eu estou num outro nível de consciência, eu estou num outro nível de percepção, e eu percebo que isso não tem mais a ver comigo. Então, acho que o próprio exemplo do cigarro, eu sou ex-fumante há muito long time ago, e hoje é até estranho eu falar isso, porque não combina comigo. Mas se eu falo isso para alguém, a pessoa fala, não, você me conhece, sabe, não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque hoje, a consciência e a percepção que eu tenho de tudo que aquilo me faz mal, mas num sentido muito mais espiritual, muito mais de não ter sentido mesmo com a proposta do que eu entrego de valor, eu percebo que não faz o menor sentido um dia eu ter fumado na vida. Ok, mas a Fernanda que fumou tinha outra percepção, outra consciência há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. Então, não se cobrar, não se culpar, só que agora eu tenho uma mudança como essência, eu transmutei, então aquilo já não me faz mais sentido. Isso serve para qualquer processo, por isso que é uma inovação do ser, é uma nova ação que te aumenta a consciência e percepção e você ganha, você muda como essência e passa a enxergar de outra forma. E esse é o caminho, claro que eu resumi muito aqui, mas a ideia central é essa. Tati? Tô no mudo aqui. Ah, desculpa. Não, não muda aqui. Que legal, Fer. Acho que esse caminho, né? Essa construção que você fez realmente faz a gente poder compreender todos os estágios da nossa, né, da nossa vida e entender de repente onde eu preciso colocar um pouco mais meu ponto de atenção, meu foco. Acredito que, né, essa questão realmente da gente trabalhar essa nossa inovação do ser é necessária, né, nesse mundo maluco que a gente está falando tanto de mudança, de transformações, necessidade disso, daquilo. Acredito que realmente a gente vai precisar mudar para poder estar preparada para esse novo cenário. E quanto antes a gente conseguir ter consciência sobre isso, melhor. Então, acho que está sendo, né, sua apresentação foi riquíssima, para que todas as mulheres, não necessariamente todas dentro de uma mesma cultura, né? Então, graças a Deus, esse ano a gente está conseguindo expandir o Circuito Mulher para outras culturas, para outras nacionalidades, e que cada uma possa fazer realmente, né, pegar os conceitos, né, de acordo com a sua cultura e colocar em prática com aquilo que faz sentido para cada um, né? Eu deixei aqui os meus contatos, para caso alguém queira me encontrar. E sim, né, o que você está dizendo, eu acho, aqui tem os contatos da empresa, na verdade, mas tem meu Instagram, é fernandadutra.cnv, caso alguém queira me encontrar. Eu acho que dentro desse propósito que você tem, desse trabalho lindo que você faz, Tati, eu acho que o que mais me atrai de tudo isso é que você entrega algo muito grande dentro dessa sua missão para transformar um monte de pessoas. Então, quando você traz vários profissionais com visões complementares, tem muito a ver com isso que eu acredito também, Tati. Então, talvez por isso que a gente tenha se conectado de uma forma que parece que a gente se conhece há tanto tempo. Parece mesmo. E que é incrível, assim, eu tenho muita gratidão de ter te conhecido e estou falando com muita sinceridade, você é uma pessoa que eu tenho muita admiração, iluminada, e estou muito feliz de estar aqui. Claro que quando a gente fala desses temas, dá vontade de entrar com um nível de profundidade, mas a ideia é que se a gente puxar o interesse das pessoas, pelo menos, elas vão querer saber mais, vão querer se aprofundar mais, por isso que eu deixei aqui alguns contatos, para que a gente possa mesmo fazer essa ponte, que a gente possa fazer essa troca de construção de algo substancial e que mude muitas pessoas. Então, o que eu mais espero é que esse Circuito Mulher ajude muitas, muitas mulheres e muitas pessoas dentro desse processo. De coração, parabéns, foi um projeto lindíssimo. Muito bom. Obrigada, Fer, pela sua contribuição. Meninas, meninos que estão acompanhando aí, tem muita coisa pela frente ainda, tem várias trilhas temáticas para que você realmente possa estudar, para que você possa dedicar tempo e para que você possa fazer as mudanças, as transformações que a sua vida está precisando.
Nos vemos, então, no nosso próximo webinar. Tchau, tchau. Ótimo. Uma dica aqui no Instagram, que além do meu, fernandadutra.cnv, tem um do livro, que chama Inovação Não Violenta. Então, vai ser lançado esse ano, e se você quiser saber um pouco mais disso, tem tudo lá. Obrigada, Tati. Beijão.